Quando entrei naquele posto, eu tinha uma semana de emprego e um monte de perguntas que ninguém me perguntou de volta. Era um contrato temporário, nada grande. Só alguém para cobrir o turno da madrugada até pegarem outro nome. Aceitei porque precisava do dinheiro e porque a dona do posto disse que era tranquilo. Muita noite é silêncio, você só faz caixa, confere os painéis, enche bombonas. Eu respondi que sabia fazer, embora soubesse pouco. Dizem que a noite cria hábito rápido. No meu caso, ela criou uma presença. O posto fica na periferia, encostado numa avenida que arde em letreiros de loja durante o dia e vira um espaço de sombra à noite. Tem terreno baldio do lado, uma praça mal cuidada cruzando umas casas e 2 prédios baixos que, quando a rua está vazia, parecem colocar guarda entre o posto e a cidade. De dia passa gente. De noite passa o vento e, às vezes, um carro que vai devagar demais. É ali que eu fico, na cabine, olhando a bomba, as luzes, a rua. Aprendi a rotina em pouco tempo. Acender as lâmpadas, verificar o cofre, anotar leituras, vigiar pelo vidro. O trabalho dá uma sensação de controle. E para quem tem medo, controle é um remédio. A primeira madrugada foi calma. Eu ainda lembrava dos sons da instrução. Se alguém pedir troco assim, não dê. Se sentir algo estranho, liga para a dona. Anotei o número no bloco de anotações e decorei a rota das rondas. A segunda madrugada trouxe um carro que parou, encheu e foi embora sem perguntar preço. Isso eu achei estranho, mas achei que era só um cliente apressado. Na terceira semana, aprendi a ler a rua nas pequenas coisas. A maneira como o poste dobra a luz, o trajeto das sombras das árvores, o som diferente de motor quando o veículo vem de longe. E então, uma noite qualquer, notei que tinha alguém me observando. Não vi de imediato. É óbvio dizer isso, mas não vi um rosto, um corpo ou um farol. Vi um olhar. Isso pode soar idiota, eu sei. Como a gente descreve um sentimento como se fosse físico. Mas foi assim. A sensação de ser notada, de ter um ponto fixo na rua que voltava os olhos para mim. Fiquei inquieta. Olhei para o espelho retrovisor do posto, para o vidro sujo, e não havia nada. Só a rua, vazia, e a iluminação oscilando. Respirei fundo e disse em voz baixa: deve ser cansaço. A voz soou pequena. No dia seguinte, contei a uma vizinha, a moça da loja de conveniência ao lado. Ela tem uma lâmpada que nunca apaga, mesmo de madrugada. Ela sorriu de um jeito cansado e disse: aqui todo mundo acha que a rua te observa. Cidade que não dorme, sabe? Eu ri com pouca vontade e voltei ao balcão. Mas a sensação não passou. Às vezes, quando o posto está calmo, parece que a rua repete um padrão de olhar, como se ensaiasse a tensão. As primeiras manifestações foram sutis. Coisas que você explicaria com lógica se alguém te perguntasse. A iluminação da placa que piscava ao mesmo tempo que o meu relógio marcava às 3 da manhã. O som do rádio na loja que, sem ninguém tocar, virava uma música que eu não reconhecia. O chiar do frigobar que se intensificava quando eu me aproximava. Em outras noites, era só um arrepio, um deslocamento no ar, como se alguém tivesse passado muito perto, mas sem tocar. Aprendi a dar nome a essas coisas. Coincidência, falha, tensão de quem está sozinho. Também aprendi a ignorar. Só que ignorar, com o tempo, fica mais difícil. Eu era nova no emprego. Isso deixou tudo mais vulnerável. A inexperiência abre caminhos. A gente interpreta sinais, treme os dedos em cima do troco, demora mais a fechar a porta. Em uma dessas mudanças de turno, quando o sol ainda não tinha voltado, notei um carro branco parado na rua mais distante do que o normal. O motorista ficou olhando o posto por um tempo que me pareceu calculado. Ele não saiu do carro. Ficou ali. Eu fiquei olhando de volta. Não sei o que eu esperava. Que virasse um cliente, que fosse alguém perdido, que fosse um casal que conversava. Nada. Ele partiu sem aproximação. No rádio do meu celular, a música ficou presa num trecho. Logo tudo voltou. Eu contei para o supervisor e ele deu de ombros. Possível que o cara tenha pesquisado o posto no GPS. Respondi com a boca pequena. Com as noites o padrão mudou. A presença deixava sinais que não combinavam com explicação fácil. Uma vez,
encontrei a bomba número 3 ligeiramente inclinada, como se alguém tivesse apoiado a mão e não tivesse terminado de soltar. Não havia marcas de polegar, nada que indicasse a presença de tecido ou de tinta. Apenas essa inclinação discreta. Puxei a bomba, olhei por baixo, revirei o casco. Nada. Fechei a tampa e senti uma incômoda sensação de estar remediando algo que não era meu. Deixei tudo como estava. Escrevi num bloco, bomba 3 inclinada, 0247, e guardei. Coisas assim me ensinaram a vigiar atentamente. Já não era só o fluxo de carros que me fazia atenta. Era a possibilidade de que alguém repetisse gestos sem se mostrar. O que sempre me incomodou de verdade foi perceber que a observação não era hostil. Não havia som de ameaça, nem vozes que viessem do nada. Era, se posso dizer, uma curiosidade estática, como se a rua procurasse entender por que eu estava ali e esperasse que eu respondesse com um gesto correspondente. Isso me deixou, e ainda me deixa, com uma mistura estranha: medo de ser notada e vontade de ser reconhecida. Às vezes penso que é vaidade, mas a vaidade de quem nunca recebeu atenção algumas vezes se confunde com necessidade. Houve uma noite que lembro com particular clareza, porque ela mudou o balanço entre curiosidade e medo. Era terça, chuvosa, e o posto tinha o cheiro de gasolina misturado ao cheiro de chuva. Eu tinha acabado de anotar o fechamento da bomba e decidido que ia fazer uma ronda curta para checar as proximidades. No retorno, notei algo no chão. Pegadas pequenas, como de sola fina, que iam da calçada até a porta do posto e paravam. A calçada molhada guardava o formato em pegadas claras. As pegadas não pertenciam a nenhum sapato que eu conhecia. Eram finas, quase delicadas. Fiquei parada. Olhei em volta. Não havia ninguém. A luz amarela da rua fazia o chão brilhar de um jeito que deixava tudo mais triste. Peguei meu bloco e escrevi: pegadas, 2h53. O punho da caneta fez um som estranho. Enquanto eu escrevia, senti a presença se aproximar mais forte. Não havia som de passos, apenas a convicção de que alguém tinha se colocado atrás do banco do carro que eu estava checando. Virei o corpo devagar. Não havia ninguém. Só a rua vazia. Senti a nuca gelar. Respirei devagar. Pensei em ligar para a dona do posto, em chamar a polícia. Não liguei. Fiquei ali, imóvel, esperando que a rua, ou essa coisa que me observava, fizesse algum movimento. Nada aconteceu. Só o ar continuou a pesar um pouco mais. Depois daquela noite, comecei a notar uma rotina mais específica. A presença aparecia quase sempre quando eu fazia gestos de cuidado. Quando eu ajustava o troco na gaveta, quando eu varria a área da bomba, quando eu recolhia um copo do chão. Era como se ela aprendesse o ritmo do meu trabalho e sincronizasse uma atenção paralela. E a coisa mais estranha: por vezes, eu sentia cheiro de café vindo de um ponto vazio. O cheiro era forte, caseiro, e desaparecia quando eu me movia na direção dele. Em outras vezes, o som de uma canção baixinha, de alguém cantarolando, vinha de longe e sumia. Era tudo tão particular que parecia pessoal. Na minha 5ª semana, resolvi enfrentar a coisa da maneira mais tola e direta. Deixei uma nota no balcão, escrita com a letra trêmula que tenho quando fico nervosa. Coloquei o papel sob o vidro. Se você está aí, dê um sinal. Não tenho medo. Era um gesto estúpido e corajoso, desses que a gente faz quando quer provar algo para si mesmo. A noite veio como vinha sempre, lenta e encardida. Às 2 da manhã, o posto ficou extra silencioso. Às 2h49, senti a presença mais próxima. Não houve som. Não houve figura. Mas, e eu não sei explicar, o papel que eu tinha deixado tremulou. Não como se alguém o tivesse tocado, mas como se a luz tivesse passado por cima com um sopro. Eu peguei o papel com as mãos um pouco trêmulas e, escrito no verso, havia uma palavra que eu não esperava. Fica. Não sei como aquilo foi parar ali. Não sei se escrevi e esqueci, não sei se alguém entrou e fez aquilo sem eu ver. Eu olhei o local por todo canto. O vidro estava fechado, a porta trancada. O ar estava estacionado, como se um animal tivesse prendido a respiração.
A palavra fica não era ameaçadora. Era um convite, talvez. Um pedido. Um comando. Eu chorei sozinha ali por 1 minuto. Não sei por que chorei. Acho que por alívio, talvez por medo. Foi um choro baixo, que coube na garganta. A partir daí as noites mudaram de cor. Eu senti, de um modo que me parece até agora difícil de traduzir, que havia um interlocutor. Um que não falava, um que observava e esperava. Passei a responder. Às vezes, deixava uma luz apagada propositalmente. Às vezes, colocava uma cadeira virada. Às vezes, deixava um copo de café pela manhã, crendo que talvez fosse isso que se esperava. Um gesto de gentileza que não precisava de troca. E sempre havia sinais sutis em retorno. Uma folha movida na mesa, uma pequena marca na poeira, a sensação de que o vidro se aquecia sob meu toque. Não era estranhamento violento, era como viver com um relógio que repete o mesmo minuto estranho. Não direi que me acostumei. Não posso dizer isso sem mentir. O medo, quando vira companhia, adquire tons complexos. Ele mescla cuidado com vigilância. Aprendi a ser cordial com o invisível. Aprendi a deixar espaço para a atenção sem que isso me tomasse. Ainda assim, há noites em que o posto parece pedir mais que companhia. Parece pedir presença contínua. A palavra fica ecoa no meu bloco como um lembrete. Às vezes penso em ir embora mais cedo, desligar o alarme e não voltar. Outras vezes penso que se eu saísse e não voltasse, talvez o que me observava procurasse outra pessoa que ficasse. Hoje escrevo isso antes do turno, com a luz da rua filtrando a janela do ônibus que me leva de volta. Não sei o que exatamente espero. Uma confirmação, talvez, ou só dividir algo que pesa em silêncio. Sei que me tornei alguém que conta as horas de um jeito diferente. Não é o tic-tac tradicional. É uma contagem feita de atenção. Um aceno para a rua, uma pausa no movimento, um copo de café deixado sobre o balcão, como se fosse um presente para algo que não posso ver. Se me perguntar se tenho medo agora, direi que às vezes. Mais do que isso, tenho uma vigilância resignada. Não sei se o que me observa é lembrança de alguém que passou por ali antes, ou se é apenas o jeito que a noite ganhou de me responder. Só sei que quando o carro branco passa de novo, eu não viro o rosto imediatamente. Eu permaneço, olho fixo, esperando. E como sempre, às vezes, a rua me olha de volta. Fiquei até tarde porque queria terminar uma coisa que ninguém mais lembrava de terminar. Trabalho como técnico de laboratório num centro de pesquisas da cidade. Não é um lugar glamuroso. É concreto. Azulejos apagados, bancadas marcadas por experiências antigas. Entrei lá por necessidade, por uma oportunidade de pagar contas, e acabei ficando porque, de alguma forma, as rotinas noturnas me deram um ritmo que eu não tinha durante o dia. A noite tem espaço para pensar, e eu precisava disso. Uns minutos para pensar, sem ter que falar. Aquele plantão começou como muitos outros. Saí de casa com o casaco dobrado sobre o braço, peguei o ônibus vazio, ouvi a cidade dormir nos ruídos do motor. Cheguei ao laboratório por volta das 9 da noite. O meu turno ia até às 6 da manhã. Havia relatórios incompletos na área seca, uma pilha de amostras a catalogar e os equipamentos que só eu sabia ligar e calibrar. Gosto dessas máquinas. Gosto do zumbido controlado, do brilho frio dos monitores, do modo como as luzes indicam que tudo está funcionando. Há uma confiança nos aparelhos que não se pede de pessoas. Por volta da meia-noite, já com as mãos no teclado, percebi uma sequência estranha nos monitores de vigilância dos ambientes experimentais. São telas pequenas, divididas em janelas. Nelas, vejo as salas vazias, mesas com tubos, câmeras apontadas para incubadoras que, durante o dia, fervilham de movimento. Aquela noite, uma das janelas mostrou algo que eu não esperava. Uma figura atravessou uma sala, lenta, sem pressa, e parou diante de um conjunto de bancadas. Fiquei olhando, pensando que era um técnico que tinha se esquecido de bater o ponto. Mas os turnos de noite são contabilizados. Todo mundo assina, não havia ninguém listado naquele horário. Quando vi a figura pela primeira vez, senti um frio de explicação. Pensei em falha de câmera, em reflexo,
naquelas imagens que a mente molda quando o corpo está cansado. Fui até o monitor, ampliei a imagem. A câmera estava boa. Mostrava, com nitidez suficiente, uma sombra humana que se movia entre as bancadas. O corpo parecia sem pressa, os ombros curvados, a cabeça inclinada como quem lê. Nada ameaçador. Mas o coração bateu diferente. Peguei a lanterna e fui até a sala. O corredor tinha aquele ar suspenso de madrugada. Ventiladores e compressores murmurando baixo. Abri a porta. A sala estava vazia. Bancadas alinhadas, tubos no lugar, cheiro de solvente e papel. Nenhum rastro, nenhum som. Voltei à sala de controle e revi a gravação. No mesmo horário, os sensores ambientais não registraram nada. Temperatura estável, movimento zero. Só a imagem mostrava alguém. E por um instante, aquela sombra pareceu olhar para a câmera. Nas noites seguintes, o padrão se repetiu. Outras câmeras, outras salas, movimentos lentos, sempre no mesmo intervalo. E cada vez, os aparelhos marcavam picos de presença humana onde fisicamente não havia ninguém. Os registros digitais confirmavam. Portas fechadas, acesso nulo. Tudo no papel era coerente. Só o ar não era. Comecei a testar hipóteses. Reconfigurei sensores, alinhei câmeras novas, instalei um gravador de alta sensibilidade. Queria descobrir o padrão. Deixei uma folha de papel sobre uma bancada com uma frase escrita em caneta. Registre, se possível. Na primeira madrugada de testes, os sensores voltaram a enlouquecer. Pequenos picos de calor, variações de pressão, ruídos quase inaudíveis. No áudio, entre 2 e 3 da manhã, um som metálico leve, como se alguém organizasse instrumentos com extremo cuidado. O ruído vinha de dentro do silêncio, e não de fora. Repeti o trecho várias vezes, e havia algo como uma respiração. Contei para 2 colegas. Uma falou de manutenção. A outra ficou em silêncio e, depois de um tempo, disse: às vezes o lugar se lembra de quem passou demais por ele. Aquilo ficou na minha cabeça. Laboratórios realmente guardam rotinas, gestos. As mãos que repetem movimentos todos os dias deixam vestígios. Talvez os aparelhos só estivessem captando isso, uma lembrança elétrica do hábito. Mas a sensação piorou. As leituras apareciam com mais frequência, sempre nas salas onde algum experimento havia sido interrompido. Parecia haver uma preferência pelos lugares onde algo ficara inacabado. Passei a achar que o laboratório não queria respostas. Queria conclusão. Uma noite, sentei sozinho numa dessas salas. Levei um caderno e comecei a anotar o ar. Temperatura, som, cheiro. Às 2h47, o ar pareceu vibrar. Às 3h02, o ventilador pausou por um segundo. Às 3h05, ouvi algo metálico. Um toque leve, breve. Às 3h06, uma das luzes piscou. Às 3h07, senti presença. Não dá para explicar. Era como se alguém estivesse completando gestos que eu tinha deixado incompletos. Um toque no vidro, um papel sendo alinhado, um cuidado invisível. Quando me levantei, notei um bilhete sobre a bancada. Uma folha comum com letras finas. Obrigue-se a ver. Guardei o papel, não sei porquê. Desde então, o medo diminuiu e deu lugar a outra coisa. Uma calma estranha. Continuei registrando os fenômenos, mas já sem urgência. Comecei a ficar por vontade, não por obrigação. Às vezes eu achava que estava ajudando alguém a terminar um trabalho. Na última madrugada, levei uma caneca de cerâmica lascada. Coloquei sobre a bancada central e escrevi na etiqueta: para quem passar. Desliguei parte das luzes e fiquei observando pelo monitor. A caneca permaneceu imóvel. Fui embora por volta das 5 e voltei antes do amanhecer. Ela ainda estava lá, mas a lasca havia sumido. A borda estava lisa, como se alguém tivesse lixado o defeito com paciência. Desculpa, interrompi a gravação naquela hora. Nem sei bem porquê. Talvez tenha sido o som. Era como se o laboratório tivesse soltado o ar, bem atrás de mim. Não um ruído alto, só aquele tipo de deslocamento que o corpo sente antes do ouvido. Virei devagar, e juro, havia uma cadeira fora do lugar. Só isso. Uma cadeira levemente virada, como se alguém tivesse acabado de se levantar.
Fiquei parado por muito tempo olhando para aquilo, tentando decidir se mexia ou não. O monitor ao fundo ainda estava ligado, mostrando a sala em tempo real, e na tela, a cadeira estava do jeito antigo, reta, alinhada. Mas diante de mim, ali na realidade, ela estava virada. Fiz algo que me envergonha um pouco. Pedi desculpas em voz baixa. Disse, desculpa para ninguém. Depois disso, tudo ficou manso. O ar parou de pesar, as luzes estabilizaram, o zumbido dos equipamentos voltou ao normal. Peguei a caneca e voltei para a sala de controle. Nos dias seguintes, os sensores pararam de registrar picos. Tudo voltou a funcionar dentro do esperado. Nenhum dado anômalo, nenhuma leitura errada. Só normalidade. Mas às vezes, quando passo pelo corredor e o vidro reflete meu rosto, percebo um segundo brilho atrás de mim. Não um reflexo exatamente, mas como um lembrete. E aí eu lembro da frase no bilhete. Obrigue-se a ver. Hoje eu entendo melhor. Não era uma ordem. Era um conselho. O que o laboratório queria era simples. Que alguém olhasse. Que alguém ficasse para terminar. E eu fiquei. Talvez ainda esteja ficando. Um pouco, toda a madrugada. Mesmo quando o turno já acabou. Nunca imaginei que um prédio antigo pudesse ensinar a gente a esperar. Eu digo ensinar porque é assim que eu sinto. Como se aos poucos a escola, o corredor, as salas, as lâmpadas fluorescentes vencidas tivesse me dado uma lição que não pedi. Trabalho como vigilante noturno numa escola técnica aqui da cidade. Não é um colégio pequeno, nem gigante. Meio termo. Concreto suficiente para fazer eco, janelas estreitas que refletem luzes da rua, aquelas escadas de emergência que rangem quando o vento decide passear. Entrei lá por necessidade e fiquei por hábito. As noites têm isso. Começo por dinheiro, acabo por costume. A primeira vez que notei algo errado foi uma noite de sexta. Chuva fina, trânsito manso nas avenidas perto, e eu com a rotina já familiar. Rondas a cada hora, café frio numa garrafa térmica, as pontas dos dedos frias apesar do casaco. Eu tinha revelado que trabalhava de madrugada para poucas pessoas. Às vezes meu irmão pergunta se eu não tenho medo, e eu respondo que medo é uma palavra grande demais para quem faz a mesma ronda desde o primeiro dia. Mas naquela sexta estava cansado de verdade. Tinha uma pilha de relatórios para ler e a cabeça pesada. Parei no corredor do bloco B, onde ficam as salas de informática, e olhei o velho relógio de parede que sempre me acompanhou naquele turno. Ele marcou 3h12. Não estranhei na hora. Relógios, eu sei, escapam da sincronia. Pilhas acabam, mecanismo emperra. Explicações técnicas, todas plausíveis. Eu bati na lateral do relógio como se fosse um toque de entendimento entre nós. E segui. Só que quando fui passar pela sala dos professores, vi outro relógio. Modelo diferente, quadrado, digital antigo, e também marcava 3h12. Mesmo segundo, mesmo minuto. Achei curioso. Pensei. Coincidência. Mas a coincidência é uma coisa que, quando se repete, começa a ficar grande demais para você ignorar. Naquela semana, 3 relógios. Depois 5. Todos, o dos vestiários, o do corredor principal, o da cantina fechada, tremiam na mesma hora. 3h12. Eu comecei a anotar numa folha de caderno, como quem toma nota de uma mania de trabalho. Anotei data, nome do relógio e coloquei um traço ao lado. 3h12. Anotei no domingo chuvoso, na terça com vento, naquela madrugada em que o frio entrou pela porta da frente e ficou parado no hall. A cada nova anotação, um pequeno formigamento de desconforto crescia por trás do meu peito, do tipo que você tenta disfarçar mexendo o pescoço, sem sucesso. Tentei racionalizar. Pedi ao zelador, um sujeito calmo que passa pela escola, como se carregasse tudo de uma vida inteira nos ombros para trocar as pilhas de um relógio. Ele olhou para mim como quem olha para um cliente insistente e disse: troco, mas sabe como é, relógio velho, relógio teimoso. Troquei o relógio da sala de administração por um novo. No outro dia, às 3h12, o novo parou sozinho. As pilhas estavam boas. O ponteiro do novo congelou como vidro.
Eu desliguei, liguei, balancei. Abri a tampa, mexi nos encaixes. Nada. O ponteiro continuava firme, marcando aquela exata hora como se fosse um aviso. Não contei para todo mundo. Contei para minha esposa uma vez numa conversa por mensagem, quando eu estava esperando o ônibus. Ela respondeu com um emoji de interrogação e uma frase curta. Vai ver, é só coincidência. Não era só coincidência. Eu senti que havia uma textura diferente no ar. Uma pressão que diminuía a vontade de rir e aumentava a de observar. Nas madrugadas, a escola muda de personalidade. De dia é barulho, passos, a bronca de um professor aqui, um aluno correndo ali. À noite vira casa de ecos e os ecos aprendem a repetir de um modo que não bastam as explicações. O que me desconcertava mais não era que os relógios parassem. Era que quando eu caminhava próximo deles, eu sentia, e isso é bizarro de escrever, como se o tempo estivesse me observando. Não é metáfora. Uma sensação física. O ar parece mais denso ao redor do relógio, e as luzes fluorescentes imediatamente acima dele ficam um pouco mais frias. Já fiquei na frente do relógio no corredor da secretaria por uns 10 minutos, apenas olhando. Coloquei a mão na parede. Senti a textura da tinta, o pó fino. O corredor estava silencioso. Só o meu próprio relógio de pulso marcando segundos. E, de repente, ouvi um som diminuto, quase um sussurro mecânico, como se alguém estivesse organizando uma gaveta com cuidado extremo. Era o prédio respirando de um jeito que eu não sabia respirar junto. Nas semanas seguintes, eu comecei a perceber padrões. Não era apenas a repetição dos relógios. Havia outras pequenas sincronias. A máquina de café que sempre travava quando eu tentava reaquecer o mesmo copo. A porta da sala de informática que fechava com um estalo fraco sempre que eu passava. As lâmpadas que piscavam, não todas, mas as que ficavam no raio de ação do relógio que tinha parado. E havia algo mais. Um detalhe mínimo que me fez entender que não era só o objeto parado. Era a presença que parecia coincidir com o tempo em que o ponteiro congelava. Numa madrugada, resolvi gravar. Levei meu celular para o corredor principal, deixei o aparelho apoiado numa pilastra e comecei a caminhar de um lado para o outro, mantendo o relógio no campo de visão do vídeo. Era uma tentativa infantil, eu sei, como se um registro digital pudesse validar uma sensação. O vídeo mostrou o corredor, as luzes tremeluzindo, eu passando de camisola e jaqueta. E às 3h12, o áudio apanhou algo que o ouvido humano quase não percebeu. Um estalo, seguido de um peso sonoro que parecia cair sobre o corredor. No playback, o pedaço ficou com silêncio. Não silêncio comum, mas um buraco no som. É difícil descrever. Aquilo me deixou mal. Eu repeti a gravação 3 vezes. No mesmo minuto, o som falhava, como se algo arrancasse o ar do ambiente só naquele segundo. Comecei a evitar ficar sozinho perto dos relógios que tinham parado. Mas o trabalho é assim. Os turnos não dão espaço para superstições. Eu fazia a rondinha, checava portas, olhava se havia alguém na quadra escondida e voltava à guarita. No dia em que a diretora passou e me agradeceu pelo cuidado, eu senti uma fisgada estranha. Culpa, talvez, como se eu estivesse guardando algo que deveria ser público. Mas o medo, para mim, sempre foi de um tipo manso. Não o medo que te empurra a gritar, mas o medo que prende o ar na garganta. O medo que te faz dizer, acho que, não sei bem, e parar, porque as palavras são grandes demais. Uma vez, uma aluna do turno diurno deixou um bilhete esquecido na biblioteca. Era uma folha amassada com uma frase curta. Volte antes das 3. Não havia nome, nada que parecesse brincadeira. Achei aquilo perturbador na época e joguei o bilhete na gaveta do armário. Apenas depois, naquela mesma noite, reparei que alguém havia riscado a hora do calendário mural exatamente às 3h12. O calendário estava preso na sala de professores, onde eu ia ocasionalmente buscar água. As marcas pareciam feitas por uma unha, não por caneta. Eu tentei não ligar os pontos, mas a mente tem dessas. Quando encontra uma linha, começa a desenhar o resto. Foi quando comecei a escutar coisas nos horários esperados. Antes, eram apenas sensações. Depois vieram sons mais nítidos.
Passos leves no andar superior que interrompiam quando eu olhava a escada. O cheiro de café fresco que aparecia de repente numa sala vazia, portas que abriam ao longe e se fechavam sem vento. Nada que parecesse ameaçador em si, só deslocado. Como se a casa estivesse praticando uma lembrança. Uma madrugada de abril eu decidi fazer prova. Fui até o relógio do corredor principal, sentei numa cadeira velha em frente a ele e esperei. Era um exercício de resistência. Levei uma toalha para o ombro, uma garrafa de café quente. Às 3h10, o corredor já tinha aquela quietude habitual, mas com uma camada a mais. Um zumbido fino, quase imperceptível. 3h11, e o zumbido parecia afinar. 3h12 veio sem alarde. O ponteiro parou. O ar mudou. E então, por um instante que durou anos na minha percepção, eu ouvi a escola. Não um som, mas uma atenção. Era como se o prédio tivesse prendido o ar e olhasse para mim. Eu senti-me minúsculo, exposto como um inseto numa folha. Não houve voz nem figura. Havia um saber mais profundo, um reconhecimento. Eu não senti raiva. Senti algo que vinha de uma velha memória. Lugares guardam histórias. Eles imploram por reconhecimento raro. Eu tive a impressão clara de que por um segundo a escola me leu. E leu algo em mim que não sabia. Minha respiração ficou curta. Bebi o café numa golada. Senti o gosto amargo explodir. As luzes acima do relógio pulsaram uma vez. O ponteiro voltou. O minuto se arrastou para 3h13, como se carregasse areia. Depois daquela noite, nunca mais consegui ver o relógio como um objeto comum. Aprendi a não subestimar o silêncio. Aprendi que algumas ordens do mundo não precisam ser ditas em voz alta para serem obedecidas. Comecei a perceber pequenas concessões. Desligar a luz do corredor principal às 3h sem motivo prático. Trancar a sala de música, ainda que já estivesse trancada. Olhar 2 vezes o fundo das janelas. Minhas amizades com o tempo mudaram. Eu, que sempre fui pontual, comecei a chegar com minutos de atraso. Como se isso me desse margem para entender o que não entendia. As pessoas notavam. Um colega comentou: "Você anda diferente." Eu sorri e respondi com uma risada que não chegava. Uma vez, um aluno me viu parado em frente ao relógio e perguntou se estava consertando. Eu disse que sim. Mentira. Eu estava, e sempre estive, tentando entender se o relógio me dizia algo só para mim. Eu me peguei fazendo perguntas estúpidas como por que eu e o que quer, e a resposta nunca vinha em palavras. Vinham em gestos, uma porta que fechava, um estalo que parecia retomar numa outra sala, um cheiro de papel velho. Houve noites em que pensei em pedir demissão. Não porque pudesse acontecer algo concreto, não é isso, mas porque eu me sentia enredado numa rotina que começava a reclamar minha atenção em níveis que eu não sabia pagar. Seria covardia? Talvez. Foi minha esposa que me falou certa vez num tom cansado: "Se te incomoda tanto, sai." Eu disse que não era tão simples. Disse que tinha coisa dentro daquilo que eu não podia simplesmente abandonar. E no fundo, eu sabia que a verdade era mais vaidosa. Eu queria saber onde aquilo ia dar. Curiosidade é uma forma de coragem ou de teimosia. Então, na última madrugada do meu contrato atual, não sei se é a última de verdade, talvez eu renove, talvez não, eu fui até o corredor e passei a mão no vidro que protegia o mostrador do relógio. A superfície estava fria e havia marcas de dedos antigos. Marcas que não eram minhas. Não sei se foram deixadas pelo tempo ou por outros que esperaram ali também. Sentei na cadeira, olhei para o relógio e disse em voz baixa, só para quebrar o silêncio: "O que você quer que eu veja?" Não houve resposta, claro. Só a minha própria respiração e um som distante, como de alguém remexendo numa gaveta. O relógio não parou naquela noite. Talvez porque eu não estava pedindo a ele que parasse. Talvez porque eu já não tinha mais direito a esperar. Ou talvez porque algumas coisas não param só para serem notadas. Caminhei de volta para a guarita com o coração estranho e leve ao mesmo tempo. Havia uma aceitação mansa. Não entendimento, mas aceitação. Às vezes penso que o prédio só guarda pacientemente aquilo que a gente esquece de dizer em voz alta, que ele reúne minutos soltos e os devolve,
como quem ajeita almofadas de memórias. Agora, quando eu me preparo para a ronda, eu olho o relógio do pulso, depois o corredor, e sem fazer alarde eu conto os minutos. Não com absurda expectativa, mas com um respeito silencioso por algo que aprendi a reconhecer. Há uma hora, sempre a mesma, que me lembra que há ordens na noite que não precisamos compreender para obedecer. Ou talvez eu esteja enganado. Talvez tudo seja apenas mecânica e coincidência, e eu tenha transformado os detalhes numa história, porque histórias no fim nos dão companhia. Se você me perguntar se eu tenho medo, direi que às vezes. Não do relógio nem do prédio. Tenho medo de entender demais. Tenho medo de que, no momento em que eu traduzir tudo para uma palavra, o que hoje é sutil perca o que me mantém atento. Porque é essa atenção que me causa reverência. Eu fico em silêncio e, por um segundo, sinto o mundo inteiro igualmente silencioso, como se algo estivesse lendo o meu nome entre os ponteiros. Depois eu sigo. Anoto a hora. Ponho mais uma pilha de café quente na garrafa e espero sem pressa pela próxima vez que o ponteiro... Trabalho fazendo ronda de moto por um bairro residencial. Não é luxo nem abandono. Casas de muro médio, portões com motores que rangem, jardins pequenos com umas palmeirinhas e postes que lançam a mesma luz amarelada todas as noites. Faço essa ronda há mais tempo do que quero admitir. Anos o bastante para decorar a sequência de portões, os cachorros que latem às vezes e os carros que nunca estacionam em frente à mesma casa. Sou o tipo de cara que conhece o escuro por mapa. Sei onde tem degrau invisível, onde a calçada afunda qual portão sempre trava. A moto foi me ensinando a confiar nas rotinas. Até que uma noite, a rua começou a me devolver coisas. Não sei bem quando exatamente começou a acontecer. Acho que a primeira vez eu não percebi como começo de nada. Percebi como se fosse só mais uma noite. Era final de maio, um vento miúdo soprando folhas de árvore, e eu saía do posto às 17 da noite, ajustando o cinto. A ronda costuma ir quase sempre do mesmo jeito. Passo pela rua principal, entro nas travessas, checo cada portão, abro com distância segura, acendo a lanterna curta, falo baixo com quem às vezes espreita. Gosto da calma. Gosto de saber que meu trabalho é ser o último olho aberto antes que a cidade se entregue. Naquela noite, a primeira coisa fora do lugar não foi um som, nem um poste apagado. Foi um objeto. No degrau da casa onde mora a senhora que vende bolo pela manhã, havia um brinquedo antigo, um carrinho de lata, todo riscado, sem placa. Não lembrava de tê-lo visto ali antes. Achei que a senhora tivesse deixado para algum neto, então só encarei e segui. No dia seguinte, no mesmo horário da ronda, o carrinho havia sumido. Pensei nada daquilo. Coisa de criança, pensei. Mas as noites foram empilhando e a rua foi ficando com um hábito estranho. Ela começou a me devolver coisas que pareciam vir da minha vida, mas colocadas ali por mãos desconhecidas. A segunda vez foi mais difícil de racionalizar. Estava passando pela Rua das Acácias. Aqui tem a árvore torta e o portão azul que sempre range, e no batente encontrei uma chave pequena, daquelas de relógio com o anel gasto. Pareceu-me um treco qualquer até que notei o fio de cabelo preso ao anel. Era o mesmo tom que minha avó costumava prender quando eu era menino. Não acredito em coincidências, mas também não acredito em mágica. Por isso mexi a chave no bolso e segui rondando com o coração um pouco mais miúdo do que costuma ficar depois de uma freada brusca. Na noite seguinte, havia um cartão de papelão amassado no mesmo degrau. Uma etiqueta velha com o endereço da casa onde morei a infância, escrito quase ilegível. A pele do meu pescoço levantou num arrepio que não era frio. Passei a observar com mais cuidado. Levei um caderninho comigo por brincadeira e precaução e anotei datas, objetos e horários. A rua respondeu com uma timidez quase metódica. Sempre perto das 3h15 da madrugada, algo novo estava disposto em frente a algum portão. Não era só lixo jogado. Eram objetos com zelo, colocados de maneira que o morador, ao sair pela manhã, visse aquilo como coisa de quem perdeu e procurou. Às vezes um lenço, às vezes um par de óculos, às vezes um bilhete dobrado. Sempre algo que parecia ter uma história pequena. E sempre, de algum modo,
ligado a um pedaço da minha própria história. No começo, a explicação que eu me oferecia era prática. Vizinho tentando assustar, algum pessoal que fazia pegadinha com quem ronda, gente desocupada deixando coisas. Mas então as coisas deixadas mudaram de tom. Uma noite encontrei apoiado no batente da casa do engenheiro um relógio de pulso com o vidro riscado. Era parecido com o que eu tinha perdido quando era jovem e caíra no rio num domingo de chuva. O mesmo risco na lateral. Coloquei a mão no relógio como se tocasse uma lembrança e senti a pele esticar. Liguei a lanterna, olhei ao redor. Não havia ninguém. A luz dos postes parecia fechar as bocas das sombras. Isso me deixou em dúvida entre a razão e outra sensação que não sei nomear. Que alguém estava lendo as páginas do meu passado e oferecendo elas de volta, uma por uma, na vitrines da rua. Não era só pelo valor sentimental. Havia um cuidado nas coisas deixadas. Não havia vandalismo, não havia jogo. Os objetos vinham com um tipo de decoro, limpos, arrumados, às vezes com uma pequena nota prendedor, para lembrar. Eram convites à lembrança, não insultos. Eu comecei a me sentir observado num sentido que não implicava agressão imediata, mas que exigia explicação. Foi nessa tensão que comecei a falar abertamente com a moto, com o próprio bairro, como se fossem confidentes. Quem faz isso? Eu dizia. Por que escolhe as minhas coisas? A resposta nunca vinha em voz, só em mais objetos. Uma noite, quando o céu estava tão limpo que dava para ver o amarelado distante da cidade ao longe, achei algo mais direto. Um papel arrancado de um caderno com minha letra. Ou melhor, com a letra que eu usava quando escrevia cartas enormes e idiotas para a minha mulher antes de ela ir embora. Era uma frase curta. Você tem que voltar. O papel tremia um pouco na mão, como se tivesse sido guardado molhado. Não tenho coragem de dizer que não chorei. Chorei contido, ali, encostado na moto, sentindo um peso que não era só meu. E o medo começou a se enraizar em algo maior. Se alguém conhece coisas que eu pensei perdidas para sempre, quem é esse alguém? Perguntei discretamente por aí. Entrei numa padaria às 4h30 e deixei cair a pergunta. Você viu alguém estranho na rua à noite? Os padeiros me olharam com aquele ar de quem não quer se meter e comentaram sobre bicicletas e gatos. Quando contei sobre os objetos, um rapaz até sorriu e disse que às vezes a rua devolve coisas. Sim, como se quisesse se livrar de lembrança. Não me satisfez. Continuei a fazer a ronda, mas com o radar aceso. Parei de pegar atalhos. Passei a fotografar com o celular os objetos sem intenção técnica, por medo de esquecer, e mandei as fotos no grupo pequeno dos vigias. A resposta veio em silêncio. 2 dos colegas não responderam. Um mandou um emoji de interrogação. Outro apenas disse: cuidado. Na 8ª semana de ronda, algo cruzou a linha do desconforto para a inquietação clara. Era sábado, e a rua estava mais vazia que de costume. Passei pela casa do velho músico, aquele que toca violão na janela às tardes, e vi, encostado no corrimão, um sapato pequeno infantil, que eu reconheci por instinto. Era do meu sobrinho, que eu visitei há anos e que hoje mora longe. O sapato tinha um risquinho no lado, e dentro dele havia uma pedra lisa, daquelas que se escondem em bolso de calça de criança. Peguei o sapato e o trouxe comigo, com as mãos suando frio. Por que alguém colocaria aquilo ali? Por que, de todas as coisas, aquilo? Chamei o nome do velho músico, bati na janela. Ele apareceu com o rosto amassado de sono e negou que soubesse de sapato algum. Olhei para a rua. A luz amarela do poste se esticava como um dedo acusador. Foi a primeira vez que senti medo de verdade. Medo de que eu estivesse lidando com algo que não obedecia à lógica de roubo ou brincadeira. Medo de que a rua, de algum modo, tivesse passado a escolher memórias. E me ocorreu uma hipótese que preferi não aceitar. E se alguém estivesse colecionando lembranças minhas deliberadamente? E por quê? Por raiva, por cuidado, por estudo. As noites seguintes foram um teste. Deixei coisas minhas em casa, um lenço, uma foto pequena, e discretamente esperei no escuro para ver se alguma delas apareceria na rota. Esperar foi humilhar a teimosia que eu carrego. Contudo, umas 3 noites depois,
Encontrei a foto encostada no portão de uma casa que eu nem lembrava ter passado. A foto mostrava eu e minha irmã numa festa velha. Havia um verso rabiscado: "Não esqueça". A voz que escreveu aquilo não era a minha. O papel, quando o toquei, tinha o calor do forno que as pessoas usam para assar pão, como se alguém houvesse segurado a foto por tempo suficiente para aquecê-la com as mãos. A presença que mexia com a rua jamais se mostrou. Nunca uma figura atravessou a calçada. Nunca um rosto no reflexo do vidro. Só as coisas. E um método. Objetos ligados ao meu passado, sempre colocados com precisão quase ritual. Passei a pensar que aquilo era menos sobre mim e mais sobre um modo de fazer memória. A rua que é feita de gestos, querendo ser lembrada por alguém que já não podia mais lembrar. Mas por que me escolher? Por que me entregar esses fragmentos como se eu fosse o curador de algo que ninguém reconhecia mais? O clímax veio numa madrugada, quando decidi devolver um objeto. Não por coragem, mas por vontade de testar o que aconteceria se eu participasse. Peguei o sapato do meu sobrinho e voltei ao lugar onde o encontrara. Deixei o sapato no batente com cuidado. Junto, pus um bilhete simples. Se você está juntando lembranças, pode deixar as suas também. J. E fui embora. Fiz a ronda como sempre, com a moto ronronando, o coração aos saltos, esperando um sinal de reciprocidade. Quando passei novamente por ali, 1 hora depois, não havia sapato. No batente, no entanto, havia algo que me atravessou. Uma chave, logo ao lado de onde o sapato estivera. Uma chave antiga, com um pingente feito de uma moeda furada. E um pedaço de papel enrolado no pingente, com uma única palavra escrita: obrigado. Não houve figura, não houve som. Tive a impressão de que a rua respondeu com um gesto delicado, como se aceitasse meu convite. E, ao mesmo tempo, algo em mim entendeu que eu havia cruzado uma linha, de vigia distante para participante de um ritual cujo fim eu não conhecia. Não sei se aquilo foi um alívio ou uma sentença. Não contei para ninguém o que acontece com os objetos. Temem que me desqualifiquem de vigia, que digam que estou inventando para ganhar atenção. Então o segredo ficou comigo e com a rua. Às vezes penso em chamar alguém, um antropólogo, um padre, um terapeuta, mas logo me vejo rindo sozinho da cena, eu explicando que velhos portões me devolvem minhas lembranças. Fico calado. A razão e o espanto travam uma disputa em mim e a vigília continua. Hoje, quando faço a ronda, olho com outros olhos. Não só os portões, mas as frestas, os degraus, os vasos de planta. Eu busco sinais de quem pode estar lendo a minha vida e escrevendo algo com a mão de outros. Deixo às vezes um bilhete embaixo de um vaso. Vi. Obrigado. Às vezes, pela manhã, encontro um outro bilhete em algum lugar. Fica. Sempre a mesma palavra curta, que não pede nem manda. Só observa. Eu não sei se digo que fico por medo ou por gratidão. Talvez por ambos. E quando a moto está quente e eu me preparo para ir embora, sinto uma presença que não é punho nem sombra. É um espaço preenchido. A rua, de algum modo, fez de mim um registro ambulante. Não sei se isso é terrível. Não sei se é consolador. Só sei que se amanhã aparecer uma foto minha dobrada num batente, vou pegá-la com cuidado, como quem segura uma chama pequena. Vou anotar no caderno. Vou dirigir devagar, sentindo que, finalmente, a ronda tem alguém que também deixa bilhetes. Talvez eu esteja ficando velho demais para entender o que é normal. Talvez eu tenha apenas aceite algo que não devia. Mas há uma coisa que me serve de consolo e também me cobra. Quando passo por uma casa e vejo um objeto novo, eu não finjo que não vi. Eu paro, pego com as mãos e guardo. Porque quando a cidade resolve devolver lembranças, alguém tem que ficar para receber. Entrei na estação ainda com o uniforme dobrado no braço, como se fosse um segredo que eu carregava e evitava mostrar. Sou varredora da linha verde. Trabalho noturno, rotina de limpeza, depois que fecham os portões e o último trem passa. Não é um emprego que se conta com orgulho. A família pergunta de leve, os amigos fazem piada de quem soma horas dormindo e eu geralmente respondo com um sorriso curto. É só trabalho. Mas a verdade
é que a noite me deu um ritmo que o dia não me dava. No silêncio da estação eu me encontro. E de um modo que só fui entender depois, aprendi também a ouvir o que as pessoas deixam nas frestas do tempo. A primeira vez que notei algo estranho foi numa madrugada chuvosa de maio. Tinha acabado de varrer o vão entre as plataformas A e B, aquele cantinho onde o pó parece querer se instalar para sempre. Havia um banco no vagão de desembarque que sempre me chamava a atenção. Não era bonito, era velho, feito de um plástico áspero que guardava impressões digitais em sombra. Na maioria das noites, eu via apenas o vazio do banco. Mas naquela manhã, à medida que a rua do metrô ainda escorria água pelas escadas, vi um monte de sujeira diferente. Marcas de sapato, uma migalha de pão esmagada, uma mancha como se tivesse sido deixada por alguém que apoiou a mão. Em outras palavras, uma presença. Anotei mentalmente e segui meu trabalho. No dia seguinte, o mesmo banco tinha uma marca diferente. Uma leve impressão, quadrada, como se alguém tivesse deixado um objeto ali por um tempo e tirado depois. No começo, achei que era só sujeira comum. A rotina era essa: varrer, recolher embalagens, empilhar jornais, limpar o corrimão com o pano industrial. Mas a repetição me fez perceber padrões. A cada madrugada havia sempre um assento que parecia ter recebido atenção. Uma marca de calor, uma dobra no plástico, algo que denunciava um gesto humano recente. E era sempre o mesmo assento em vagões diferentes. Às vezes, era no terceiro vagão do trem que vem de norte. Outras vezes, no primeiro vagão do que faz trajeto curto. Sempre aquele mesmo ponto, como se alguém tivesse preferido sempre o mesmo lugar do corpo do trem. Comecei a anotar. Anotar é uma mania minha. Desde pequena eu fiz listas para me convencer de que o mundo era organizado. Escrevi num caderninho: data, hora, vagão, assento. A lista cresceu em 2 semanas. Havia noites sem nada, apenas poeira e latas. E noites em que o assento aparecia com algo diferente. Um cheiro de perfume que não pertence a mim, um pedacinho de revista rasgado, um fio de cabelo preso na ranhura da espuma. Falei com a supervisora uma vez. Tem sempre um assento que aparece com coisa. Ela riu, bateu a mão na minha e disse que às vezes o mundo deixa migalhas de vida. Não foi resposta. Não resolveu. O que me incomodou de verdade não foi a presença das coisas, mas a sensação de que elas vinham repetidas. Havia uma insistência naquilo, como se alguém todas as noites sentasse e deixasse um traço. Às vezes, eu me peguei esperando encontrar o corpo humano, como se a repetição fosse sinal de que alguém vinha mesmo. Nunca encontrei. Nunca vi ninguém dormir naquele banco. Nunca peguei uma mochila ou um casaco ali. Só o resíduo do gesto, como quem ensaia um retorno e não o conclui. Numa madrugada de junho, a coisa mudou. Estava eu no último vagão, recolhendo papéis e notas esquecidas, quando encontrei uma pequena dobra no plástico do assento. Parecia um papel amassado, mas era só um retalho de papel vegetal com uma palavra escrita: "Vem". A letra era curta, limpa, tremi. Não era agressiva, não parecia mentira. Era apenas um convite. Coloquei o retalho no bolso como se fosse uma prova física da minha própria imaginação. Lavrei a anotação e continuei. Às 13h17 da madrugada, o trem do outro lado entrou e saiu. Os trilhos vibraram e a estação ficou com aquele silêncio que tem forma. Eu fiquei olhando o papel dobrado na palma da mão e senti que algo tinha sido reconhecido. Mostrei o retalho para uma colega que trabalhava comigo no serviço de manutenção. Ela torceu o nariz e disse que devia ser brincadeira de moleque. Mas depois de ver o olhar que eu fiz, e talvez porque eu não quisesse inventar história, ela ficou mais séria e me deu um conselho simples. Se vai ficar prestando atenção, leva uma luz extra. À noite a cabeça prega a peça. Aceitei a lanterna. A lanterna me deu um gosto de controle, e eu comecei a usá-la como quem ilumina não só o piso, mas a própria atenção. As manifestações começaram a ganhar sutileza e ritmo. Em noites certas, quando eu varria a plataforma próximo ao banco, sentia uma mudança de temperatura minúscula no ar. Uma corrente fria, como a porta de um vagão se abrindo na estação. Outras vezes, eu sentia um peso no estômago.
A mesma sensação de esperança misturada com ansiedade que a gente tem quando espera uma visita. E sempre havia marcas novas no assento. Uma ruga, uma impressão, uma fita colada por baixo do banco. Sinais que pareciam dizer: alguém esteve aqui e pode voltar. Com o tempo, passei a reconhecer a hora em que isso acontecia. Quase sempre por volta das 3h15. Não sei por que meu relógio se acostumou a contar dessa forma, mas contei. Fiz o que a minha avó sugeriria. Comecei a deixar migalhas, coisa besta. Pequenos pedaços de pão, uma cápsula de café vazia, a ponta de um recibo que ninguém quer. Era um teste infantil, de quem quer saber se um fantasma come ou não. Algumas noites os pedacinhos sumiam, outras voltavam no mesmo lugar já amassados. Uma vez deixei um guardanapo com um bilhete. Quem senta aqui escreve algo. No dia seguinte o guardanapo estava disperso, molhado pela umidade, e havia uma palavra quase impressa. Observo. A letra não era minha, não era criança nem homem. Era neutra. Isso me deixou mais inquieta do que qualquer sensação física. Nessas madrugadas passei a falar alto comigo mesma. Falo baixinho até hoje. Se tem alguém aí, eu não te quero mal. É um absurdo de frase, eu sei. Mas à noite cria desculpas para a conversa. Às vezes penso que falo para que o silêncio não fique tão pesado, que respondo a um óbvio convite para conversa que nunca aconteceu. 1 ou 2 passageiros passaram por mim numa madrugada. Um homem com sacolas, uma moça que cochilava encostada no vidro, e eu os tratei com o mesmo cuidado que tenho com minha própria família. Olho para a necessidade, deixo espaço, não faço perguntas que machuquem. A presença do assento, porém, continuava incansável em retornar. Houve uma noite em que a coisa ficou clara demais para eu me comportar como se fosse normal. Era frio cortante, o vento batia nas escadas e trazia cheiro de fumaça de rua. Eu estava sozinha na plataforma. O trem partira e a luz das bilheterias já tinha o brilho pálido de sempre. Quando fui varrer próximo ao banco, encontrei o usuário invisível, um casaco dobrado, apoiado no centro do assento. Não era um casaco comum. Era velho, de tecido pesado, com costura simples. O tecido cheirava a café frio. Meu corpo tremeu. O casaco não estava ali minutos antes. Tive uma vontade besta de correr e trancar a estação atrás de mim. Em vez disso, aproximei a lanterna como quem avalia uma árvore à noite. A luz desenhou dobras, um bolso com sebo antigo. Peguei o casaco com a ponta dos dedos e senti nele um calor estranho, quase morno, como se alguém o tivesse deixado há pouco. Levei o casaco para a sala de achados e perdidos. Fiz o procedimento, anotei, coloquei em sacola plástica, escrevi o número do vagão, a hora. Entreguei à supervisora e, enquanto eu falava, tentei manter a voz firme. No fundo, eu queria perguntar onde estava a pessoa que o deixou. Ela deu de ombros e disse que era comum encontrar roupas e que alguém voltaria no dia seguinte. Não voltei a questionar. Voltei a varrer. O assento ficou vazio mais uma vez. No dia seguinte, quando fui verificar o banco, não havia casaco nem sinal de que alguém o tivesse deixado. O casaco, no entanto, sumiu do achados. Alguém o retirou quando ninguém olhava. Isso me deixou com uma sensação estranha de responsabilidade não pedida. Eu que tinha guardado a coisa. Me senti cúmplice de um desaparecimento. As semanas avançaram, e o ritmo de aparições foi se tornando menos aleatório e mais dirigido. Percebi que as coisas não surgiam apenas na minha estação, mas em trens que faziam trajetos onde eu nunca trabalhara. Um par de luvas deixou sua impressão numa poltrona de ponta num trem que ia para o outro lado da cidade. Um bilhete em língua que não sei decifrar apareceu no banco de prioridade. Há noites em que penso que a cidade inteira mantém uma espécie de clube secreto de migalhas, coisas que aparecem quando a maioria dorme, e que eu, por ser a varredora, acabo participando dessa dança. Fiz uma experiência mais arriscada certa madrugada. Sentei no próprio assento. Era um gesto simples, quase infantil, mas eu precisava confrontar a ausência. Sentei, encostei as costas e fiquei. A estação respirava devagar, com o som longínquo de um ônibus. Fiquei ali por 20 minutos, talvez mais, observando o vão oposto. Não veio figura nem sombra, só um sentimento.
A impressão de ter sido lida por algo antigo, algo que já sabia como eu me sentia por ali. Não houve voz nem gesto. Houve uma precisão na quietude que me fez querer chorar. Levantei e encontrei, grudado no canalete do assento, um fio de cabelo, fino, escuro, que não era meu. Apanhei e guardei no bolso. Guardo até hoje. A cidade que dorme é cheia de segredos que não pedem explicação. Às vezes me assusto com a vaidade de querer traduzir tudo. E então lembro da minha avó dizendo que algumas coisas só se acalmam quando alguém as vê. Aprendi a me acomodar nessa ideia. Passei a deixar pequenos gestos de reciprocidade. Um copo com água esquecido no balcão, para quem sentar, uma revista dobrada no encosto, um bilhete sem palavras. E a presença, seja ela quem for, respondeu com detalhes ainda menores. Um lenço recuado na ranhura, uma marca de dedo limpa no plástico, a sensação de que o banco se ajeitava sozinho. Não sei se tudo isso é bom ou ruim. Às vezes, na volta para casa, penso o quão solitária é a cidade que guarda essas coisas. E me pergunto se, ao cuidar do lugar, eu acabo cuidando também daquilo que as pessoas esquecem de levar consigo. O assento continua. Há noites em que ele fica vazio, e eu me perco pensando no que terá acontecido. Outras, algo novo aparece. Um bilhete, uma dobra, um calor de tecido. Eu anoto, recolho, limpo, organizo. E quando posso, deixo um pouquinho de pão no canto, como quem alimenta mais que a fome. Hoje escrevo isso com minhas luvas ainda com cheiro de produto de limpeza. Amanhã retorno, varro as linhas e conto as migalhas. Não sei se um dia vou descobrir quem senta naquele banco. Talvez existam pessoas que voltam e encontram apenas minhas notas. Talvez não. O que sei é que no silêncio da linha verde aprendi a ser testemunha e que há cenas que ficam melhores se alguém ficar olhando por elas. Às vezes, quando a cidade está quase inteira dormindo, eu paro e sorrio para o banco e digo baixo: "Fica, eu tô vendo. Eu tô